Você provavelmente já ouviu falar que São Jorge morava na Lua, ou já viu alguma imagem desta situação. Até Caetano Veloso já internizou essa cena numa música, muito bonita por sinal. Mas sabia que toda essa história é uma invenção brasileira e pouco tem a ver com São Jorge original? E que é a famosa cena dos contos de fadas em que o cavaleiro mata um dragão e casa com a princesa é baseado na lenda de São Jorge? Estas e outras curiosidades sobre este personagem inspirador de inúmeras obras de arte, mas também cheio de mistérios e alegorias, é o tema do nosso vídeo de hoje. Aproveite e já deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos para o vídeo. Origem. São Jorge foi um soldado e mártir cristão que viveu entre o final do século III e o começo do século IV. Jorge nasceu na região da Capadócia, uma região da Turquia, na época uma província romana. A música Jorge da Capadócia de Jorge Benjor é uma referência direta à origem deste personagem. Era assim que ele era chamado antes de ser reconhecido como santo. Acredita-se que Jorge era filho de um militar que morreu em batalha e ainda jovem se mudou para a Terra Santa com sua mãe. Foi ali que ele teve contato com os primeiros cristãos. Seus pais tinham boa condição de vida, o que permitiu a Jorge receber uma boa educação. São Jorge tinha um cavalo branco? Graças às diversas obras de arte criadas ao longo dos tempos, ficou no imaginário popular que São Jorge enfrentava suas batalhas montado em um cavalo branco. Não existem fontes históricas que sequer comprovem que ele tinha um cavalo, mas podemos entender um pouco dessa imagem que temos dele. Cavalo sempre foi um item de valor, mais acessível para as camadas mais ricas. Como mencionamos anteriormente, sua família tinha uma boa condição de vida, tornando possível esse privilégio. Além disso, Jorge chegou a posições de comando no exército romano, e o cavalo era parte do equipamento para quem estivesse nesta condição. Mas agora, se este animal era realmente branco, não tem como provar. A hipótese mais provável é que ele foi assim representado, pois a cor branca simboliza a pureza e a santidade do personagem. Carreira militar. Como muitos jovens de sua época, assim que chegou à adolescência, Jorge se alistou no exército romano e iniciou sua carreira militar. Sua habilidade com as armas e sua dedicação fez o jovem se destacar na carreira e não demorou para se tornar capitão do exército e logo recebeu o título de conde da Capadócia. Logo que sua mãe faleceu, Jorge assumiu a guarda pessoal do imperador Diocleciano, um grande perseguidor dos cristãos. Na corte imperial chegou a exercer o cargo de tribuno militar, uma espécie de comandante escolhido pelo próprio Senado romano. O Santo Guerreiro. São Jorge tem diversas lendas e simbolismos ligados à sua condição de soldado. Inclusive, seu título mais comum é Santo Guerreiro. Ao longo dos tempos, diversos pintores retrataram São Jorge em seus quadros, normalmente montado num cavalo branco, usando espada e armadura. Será que ele tinha tudo isso? A armadura e a espada certamente fazem referência à sua origem militar. E aí, temos um detalhe importante. Só os membros da aristocracia tinham condições de ter uma armadura, e isso os diferenciava dos soldados comuns. Como conde, ele tranquilamente poderia ter este equipamento. A partir do século VII, começaram a surgir gravuras em que o santo guerreiro possuía uma cruz vermelha na armadura. Isto porque a Inglaterra adotou como bandeira a cruz vermelha sobre o fundo branco e São Jorge como santo patrono. As duas ideias se fundiram e o nosso personagem ganhou mais um elemento na sua representação: morte. Conta-se que já na época que era membro da aristocracia romana, Jorge começou a se aproximar dos ideais cristãos, tanto que chegou a distribuir todos seus bens aos pobres.
Assim que o Senado romano aprovou a decisão do imperador em eliminar os cristãos, começou o declínio do conde da Capadócia. Ele chegou a se manifestar publicamente contra a decisão, o que enfureceu o imperador Diocleciano. Jorge começou a enfrentar violentas sessões de tortura, sempre seguida de uma entrevista com o imperador. Segundo a lenda, sua resistência encantou até a esposa de Diocleciano, que se converteu ao cristianismo. Depois de várias sessões martirizando o renegado, o imperador percebeu que não conseguiria fazer ele renunciar à fé cristã e o mandou para a degola. Sua morte aconteceu no dia 23 de abril de 303. Esta data foi designada como Dia de São Jorge. Alguns países europeus têm São Jorge como patrono, mas apenas na Bulgária este dia é considerado feriado nacional. Mesmo assim, com um pequeno detalhe, a comemoração acontece no dia 6 de maio, assim como em todos os países de tradição ortodoxa. Na Catalunha, acontece o fato mais curioso. Nesta data não tem feriado, mas há uma celebração equivalente ao nosso Dia dos Namorados. Neste dia, os homens presenteiam as mulheres com rosas e as mulheres dão livros aos homens. E não precisa ser necessariamente troca de presente entre casais. Pode ser a mãe, um amigo ou qualquer pessoa que você goste e mereça essa lembrança. E o dragão, o que tem a ver? Nas gravuras mais famosas que ilustram uma ação de São Jorge, vemos uma batalha contra um dragão. Mas será que isso foi mesmo possível? Para todo personagem, quando cresce a idolatria, é atribuído diversos feitos sobre-humanos. Jorge da Capadócia, mártir dos cristãos, o santo guerreiro, não foi diferente. Com o passar dos anos e o crescimento de sua popularidade, a sua vida começou a ser floreada de lendas. A famosa batalha contra o dragão tem referência a muitos outros mitos da história da humanidade. Resumindo a lenda, uma pequena cidade era atacada por um terrível dragão. Para amenizar a fúria do animal, a cidade oferecia jovens como oferenda, até que chegou o dia da filha do rei. Até que chegou um jovem guerreiro identificado como Jorge, vindo da cidade da Capadócia e matou o animal. Em algumas versões, ele apenas transformou o dragão em cordeiro. O herói se identificou como cristão, o que levou o povo à conversão. Embora pareça um contexto exagerado para os dias atuais, por muito tempo esta lenda foi muito forte, por isso que ainda hoje a conhecemos. Isso graças ao valor simbólico da história. O dragão representa o mal, ou a fé pagã, e São Jorge era o guerreiro que se sacrificou para derrotar aquilo que considerava errado. Pós-morte. Os restos mortais do santo guerreiro viraram relíquias e objeto de veneração pelos cristãos. Sua história ficou famosa entre os soldados romanos, que trataram de espalhar o feito do famoso homem da Capadócia por todo o império. Logo após sua morte, o corpo foi levado para ser sepultado na cidade de Lida, local onde passou a juventude junto com sua mãe. Constantino, o primeiro imperador cristão, se interessou pela história de São Jorge e tratou de espalhar a devoção por todo o império, inclusive mandando construir um templo em sua homenagem. Logo, muitos templos foram construídos em sua homenagem. Nestes primeiros tempos de cristianismo, Egito e Constantinopla foram os lugares onde mais se construíram igrejas dedicadas ao santo guerreiro. Graças à sua popularização de seus feitos ocorridos na Europa durante a Idade Média, atualmente ele é considerado o padroeiro de Portugal, Bulgária, Sérvia, Lituânia e até da Etiópia, na África. Já na Inglaterra, perdeu este título no século XIX. O caso mais interessante é a Geórgia, país limite entre a Ásia e a Europa, que recebeu este nome em homenagem à figura histórica. São Jorge no Brasil.
De santo padroeiro de torcida futebolística à incorporação por outras religiões, São Jorge assumiu no Brasil diversas formas de devoção. Inclusive, essa devoção já foi tema de debate com outro santo. Graças a isso, devoção a São Jorge no estado do Rio de Janeiro sempre foi muito intensa. Porém, o santo padroeiro do local sempre foi São Sebastião, tradição que tem origem na fundação da cidade no século XVI. Somente agora, no século XX, diversas ações foram feitas para tornar São Jorge o padroeiro oficial, até porque ele representa tradições não cristãs também. Depois de muitos debates, atualmente há 2 feriados santos no estado, um para São Sebastião, outro para São Jorge. Agora, você sabe por que São Jorge mora na Lua? A relação de São Jorge com a Lua é uma característica originalmente brasileira, desconhecida lá fora. A colonização portuguesa trouxe ao Brasil a fé cristã, e o tráfico de escravos trouxe diversas religiões de matrizes africanas. Graças ao cruzamento entre estas tradições, a imagem do santo foi incorporada pela tradição umbanda e passou a ser identificado como Ogum, o santo da guerra. Este orixá tem sua representação na lua. Vem dessa mistura a cena muito comum de um guerreiro com sua espada e seu cavalo combatendo sobre a lua, produto exclusivo do nosso país. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou deste personagem histórico e se você conhece mais alguma curiosidade sobre ele, pode nos contar também. Aproveite e deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Assim, você fortalece nosso trabalho e nos ajuda a continuar mostrando estas incríveis curiosidades.